Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hashtag Pode Abacaxi. E hoje aqui com a gente está recebendo o pessoal da Solfest Energia Solar, o Marlon e o Francisco, para falar um pouco sobre energia solar em condomínios, né? Sejam bem-vindos aqui, então, ao nosso Pode Abacaxi. Esse assunto está super na moda hoje, né, Rose? Porque as pessoas estão vendo cada vez mais a necessidade, né? De meio ambiente pet, Isso. Né? Conta pra gente um pouco, se apresenta aí pro nosso público, conta pra gente um pouquinho sobre... Fala um pouco da empresa de sobre vocês, a empresa. Experiência, tudo. Quer que eu falo? Eu falo, eu sou mais velho, Marlon fica mais tímido assim. Mais tímido. Já ele se solta. Olha, a Solfest nasceu há 7 anos atrás. Nós estamos comemorando 7 anos agora no mês de julho. No mês de aniversário, com um monte de promoções e tal. Mas a Solfest nasceu basicamente de um sonho meu de infância. Quando eu era menino, eu queria fazer engenharia elétrica, queria ser engenheiro eletrônico. Naquela época não dava para fazer, né? Não tinha as condições, a família não tinha condições de me bancar numa faculdade. E aí eu não fiz. E aí passou, me formei em ciências contábeis, montei um escritório de contabilidade. Mais à frente, agora, já com 40 e poucos anos, não precisa entrar em detalhe disso, né? Isso. Nós entramos... Minha esposa se tornou coordenadora de uma faculdade de Bebedouro. E lá nessa faculdade tinha o curso de engenharia elétrica. Aí ela falou, por que você está à noite à toa em casa? Vai estudar. E eu fui, né? Lá na faculdade eu conheci o Marlon. O Marlon foi meu colega de estudo, nós somos colegas de faculdade. E no segundo ano a gente começou um projeto de iniciação científica na área de energia fotovoltaica. Nossa. E aí... O Marlon descobriu na Unicamp uma extensão falando sobre isso. Vamos fazer essa extensão, né? Para enriquecer o trabalho e tal. A gente voltou de Campinas... Apaixonados. Loucos para pôr isso em prática. Pô, gente, não tem coisa melhor. O sol bate num painel e já sai a energia elétrica pronta do outro lado, sem máquina, sem engrenagem, sem gerar nenhum outro tipo de resíduo. Isso é o futuro, né? Sim, energia limpa. Você já era apaixonado, ponto, realizou seu sonho. E aí nós montamos a Solfest. E começamos fomos pioneiros, né, em Bebedouro, né? Para montar a empresa, não tinha nenhuma. Aí a gente veio conversando, Legal. A gente pega uma placa, coloca no sol, ela gera energia, não precisa de combustível, não precisa de nada, é só colocar a placa lá e já sai gerando energia e traz todo esse benefício pro Gente, não é pessoal. só a história da empresa, também é uma história de vida, né? Você vê que não tem tempo pra gente fazer aquilo que a gente tem vontade. Eu ia falar Daí a gente isso. fala, depois dos 40 eu vou me formar com 45. Não, faz, tem vontade, faz. Que aí tá aí a Solfest que não deixa a gente mentir, né? Com 7 anos aí de sucesso, fez uma coisa que queria fazer, que era engenharia. Sim. Né? É muito A gente legal nunca mesmo. pode abrir mão do sonho. Nunca que a gente pode tem, abrir mão né? do sonho. E nem achar que ele está distante demais. Uma hora ou outra a vida dá uma volta e chega. Sim. O Marlon também nunca esperava vir para esse ramo, né, Marlon? Sim, não. A cabeça dele era engenharia elétrica para outro destino. Finalidade. Isso, eu trabalhava antes com a parte automotiva, né? Sim. E a ideia de fazer engenharia era para agregar nessa área. E aí acabei conhecendo o Francisco lá e a gente já mudou a vertente, já fomos para lá. Muito bom. E o legal, quando a gente começou, era apenas uma portinha, era eu e ele. Era duas salinhas, uma porta bem pequena. E a gente fazia venda, fazia instalação, fazia projeto, né? Como muitos que iniciaram. Fazia de tudo. Tudo. O Alan também começou É onde a gente fala, eu sempre falo para as pessoas, tudo tem um pequeno, né? A gente tem que começar de alguma maneira. O empresário em si, no Brasil, já tem que saber disso, que ninguém começa grande. Sim. Eu falo assim, hoje, por exemplo, na hora do almoço, eu colhi uma sementinha que eu plantei há uns 8 anos atrás, entendeu? Então foi aos poucos que a gente vai agregando e crescendo, né? Tem que começar de baixo mesmo. E o empresário, dono da empresa, ele tem que saber fazer de tudo. Então ele instala, ele sabe configurar, ele sabe dimensionar as coisas. Isso é muito bom. E a minha esposa me ajudava nas instalações. Sim, ela isso subia que a eu placa, ela subia no Olha telhado. lá. Né? A Mara, junto com ele, ficava bobo de ele. Falou, Marlon, cuidado com a tua esposa, cara. Ela ia junto Comigo. A gente Isso foi é- junto. isso é legal. Isso. Dia a dia, Você aí, né, crescendo. Mas vocês não fazem só para condomínio, correto? Não. Vocês trabalham em nossa outros empresa, ramos. sim, a gente atua em todos os segmentos que consomem energia fotovoltaica.
rural, nós temos diversos projetos rurais, né, projetos grandes na área comercial. Nós fizemos agora um projeto grande de 1.700 e poucas placas. 7.740 placas. Nós estamos começando de 7.740 placas, nós estamos em execução. Nós terminamos agora um de 1.210 placas para a Solfarma, que é muito conhecida aqui no estado de São Paulo, no interior paulista. Olha, e para o residencial também. Não é pensar que a gente foca só com o público de alto poder aquisitivo. Não. Se você tem uma conta de energia, acima de R$200, vale a pena fazer. Vale a pena. E outra então, também, não é meio ambiente, coisa... né? Energia limpa, exatamente. É uma fonte inesgotável, né? Praticamente. Nossa. Ainda mais no calor que faz aqui no nosso interior, né? Sim. A gente vai ficar produtor de energia para o estado inteiro. Porque aqui faz calor. A gente está com projetos, nós temos projeto em Santa Catarina, nós temos projeto aqui no sul de Minas, nós temos projeto em Porto Alegre, e agora o mês que vem nós vamos realizar 2 projetos em Recife, em Pernambuco. Aí, pessoal, então, eles não trabalham só em São Paulo, eles atendem outros estados, isso é muito legal. E eles, assim, quando a gente foi conversar para começar esse projeto, o preço deles é muito acessível, então o preço é muito atrativo perto de outras cotações que a gente chegou a fazer. Então, para o condomínio, a gente sabe que a gente tem sempre uma linha ali, né? Aquela linha, como fala, quando a gente se equilibra entre os condôminos querer o valor, o rateio do valor para pagar, né? E do que a empresa pediu. Então, é muito bom quando a gente encontra uma empresa que dá para aliar os dois. Entra no bolso do condômino, né? E entra no que a expectativa é que a empresa que vai fazer essa instalação... É o ganha-ganha, né, Alan? Todo benefício. Né? E com essa tecnologia, não tem quem perca. Sim. Não tem. E, em média, gente, quanto tempo a pessoa começa a ter o retorno? Ela tem um investimento que hoje, Francisco, está mais barato do que 7 anos atrás, né? Sim, muito mais. Há 7 anos atrás, o tempo de retorno era de 7 a 9 anos, dependendo do projeto. Mas ainda assim é um retorno. Uma coisa, se você não fizer, dúvida, você vai pagar a vida inteira. Sem dúvida. Hoje, o retorno está em torno de 2 anos e meio, 3 anos. Em alguns projetos maiores, a taxa de retorno está dando menor. Esse de Porto Alegre está dando 1,3 anos de retorno. Porque o custo da energia lá é bem maior do que aqui em São Paulo. Sim. Então, nós conseguimos um preço bom para os equipamentos. Olha, aqui, né, Marcos? E deu um custo-benefício perfeito. Ali. Não tem por que não fazer. Nossa, mas não tem por que não fazer. Não tem. E antes, Francisco, o valor da conta era muito mais alto que 300, 200 reais, né? De condomínio não tem esse valor, né, Rose? É muito difícil ver isso aí. E também a gente tem que pensar, se a gente vai ter um retorno que seja daqui 5 anos, ainda vai ter um retorno, porque o condomínio ele estará lá daqui 5 anos. Você continuará pagando energia se você não fizer. Ele vai continuar lá, né? E ainda mais esses empreendimentos novos, as pessoas todas têm uns financiamentos de 30, 35 anos. Sim. Então, o que é 30 anos para começar a voltar esse... O meu apartamento, Alan, meu primeiro, eu comprei na Caixa, 30 anos. Hoje ele tá quitado, graças a Deus. Não, o meu ainda deve faltar uns 25, viu? Você tem um prazo, se você conseguir quitar antes, maravilhoso. Sim. Mas é um tempo que a Caixa disponibiliza, né? Então, se você podia pagar na época. Se você consegue fazer isso em 5 anos, né? Você tá morando lá até hoje esse tempo todo. Sim. E o mais interessante do fotovoltaico é que ele é modular. Então a gente pode ir colocando placas e adicionando essas placas conforme a sua necessidade. Então você pode colocar 4 placas esse ano, no ano que vem pode colocar mais 4. Olha que interessante. Então, conforme vai aumentando a sua necessidade, né? Ou os valores, né, que você vai aumentando o seu consumo também de energia, você vai colocando placas, você vai adicionando. Então você não precisa fazer tudo de uma vez. Né? E nos condomínios você pode fazer tanto na área comum, quanto a cada casa, né? O apartamento consegue também pensar sobre isso. É isso que até tem uma pergunta que a Rosa queria fazer, né, Rosa? Sobre o benefício para o morador, né? Se ele consegue algum benefício individual. Uma demanda minha também foi sobre o seguinte, eu tenho um condomínio que ele é muito grande, né? E cada torre tem uma conta de energia diferente. Eu consigo instalar, por exemplo, todos esses equipamentos na área comum. Mas como que eu interligo todas essas torres diferentes, né? Você quer que eu responda? Se todas as torres estiverem no mesmo CNPJ... Isso, estão. Todos
é possível você direcionar a geração para cada torre num percentual. Você monta uma usina, a torre 1 tem um consumo maior que a torre 2, né? E é possível direcionar um percentual maior para a torre 1 para compensar essa conta da torre 1 e ir distribuindo de acordo com a necessidade de cada torre. Interessante. Porque a maioria dos condomínios tem 2 contas de energia, uma só com a bomba de incêndio, uma da área comum. Então é legal que você consiga, né? Se tiver vários padrões de entrada, né, de energia, a gente consegue montar um sistema para cada padrão. Então você abate somente aquele direto naquela conta, ou você pode fazer como o Chico falou, fazer um maior e fazer esse rateio, né, para cada consumo de cada unidade. Ótimo, isso é bom. Nossa, mudou bastante, né? Mudou bastante. Uns anos pra cá, flexibilizou tudo. Era um pouco mais rígido para nós condomínios ouvir alguns projetos. E não falo muito tempo não, gente. 2 não, e assim, atrás, né? Uma notícia de primeira mão, né? A notícia de primeira mão. Nós vamos entregar o primeiro empreendimento já com energia fotovoltaica dessa região. Então, o primeiro condomínio dessa região que vai ser entregue com a energia solar é nosso já. A gente está fazendo a implantação dele. E isso é muito importante. Muito bom. Porque a gente vai dar um passo para que outros também dêem esse passo, entendeu? Quero que eles verem o benefício disso tudo, né? Sentir na pele o benefício, o quanto pesa numa previsão orçamentária, né, Rosa? Sim. E Alan, temos várias perguntas para fazer, mas uma que está finalizando. Deixa ele completar, tema. Deixa eu só dar pegar um gancho no que você acabou de falar. Eu vejo num futuro muito próximo, as construções de casas, de loteamentos, de casas populares, já vindo com um kit básico de energia fotovoltaica, como estão vindo já com o kit de energia solar para aquecimento de água. Aquecimento de água, é verdade. Né? Energia solar também é aquecimento de água. Né? No passado não se concebia isso. Não, é caro, a tecnologia é difícil, tal, tem que passar 2 canos, né? Um cano para água quente, outro para água fria. Hoje não, hoje já se incorporou. Porque existe um impacto na rede elétrica. Né? A água, o aquecimento da água veio para minimizar, para mitigar esse impacto do consumo que é na uma rede das elétrica. coisas que mais consome em casa. 6 horas, 7 horas da noite, todo mundo ligava o chuveiro. O que acontece? Demanda, a rede não suporta. Isso. Tendo já, o aquecimento diminuiu isso. E agora a tendência é também com os painéis solares. Então as construtoras, as que vão sair na frente, já vão entregar um imóvel com maior valor, né? Porque isso agrega valor agregado. Agrega bastante. E sem contar a sustentabilidade, né? O que a gente vai ajudar o planeta aí. Isso é verdade, você tem razão. Antigamente a gente tinha um horário de pico, né? Que era o maior horário de consumo de energia entre 5 horas, ali, 8 horas que o pessoal ia embora, tomava banho. Hoje não, hoje eu consumo altíssimo o dia inteiro, porque você tem ar-condicionado, já virou uma necessidade, né? Não é mais luxo. Muita gente home office, né? Home office, então o consumo subiu. E essa crise energética que a gente passou, né? Agora com a energia solar vai ajudar bastante. Vocês lembram que a gente passou uma outra crise energética? Eu era criança, ainda bem, olha só, mas não faz tanto tempo assim. Deve fazer talvez uns 10, 12 anos. Que as ruas estavam iluminadas um poste sim, um poste não. Vocês lembram disso? Né? Que eram os apagões, em alguns horários estava faltando energia. Isso é importante. Períodos de chuva, sem chuva pode faltar energia. Né? É ideal mesmo que a gente cuide. E também, gente, conta, né? Vamos falar a verdade. Conta de energia, né? Economia. É economia. Pessoal, uma energia limpa, mas uma economia também para o bolso. Você pode falar para o condomínio aí, na área comum, em torno dos 85% de economia hoje. Você vai ter essa redução. Porque hoje a gente continua pagando a taxa de iluminação pública na conta da companhia, não é? Isso, e a taxa mínima. Continuar pagando a taxa mínima. Só que a gente tem que pensar que tem a bandeira tarifária, tem um monte de mudanças que vem aí, que quem tem energia solar já não sofre com isso, né? Exatamente. Porque você viu, ano passado a gente passou muito tempo aqui no interior na bandeira vermelha. No custo de energia mais caro. Sim, e sem contar que você transforma uma coisa que oscila, que é uma das bandeiras,
Quem faz o financiamento, por exemplo, em 60 meses, em 78 meses é possível financiar um sistema. Já antecipou uma das perguntas. Se tem algum tipo de Vou financiamento. aproveitar, Francisco, e falar os nossos... se tem algum tipo de... né? Quais são os trâmites legais e regulatórios para a instalação de energia solar em condomínio? E junto com isso, se existem incentivos fiscais ou linhas de financiamento disponíveis. Sim. Aí você fala um pouquinho disso para nós. Se você quiser falar. Vamos complementar. Eu vou Nossa, bate-papo gostoso. Mas muito legal. Parabéns pelo programa. Obrigada. Muito legal estar aqui. Sim. Assim, em relação aos trâmites legais, a regulamentação aconteceu em 2012 e foi aperfeiçoada em 2014, não é isso, Marlon? 2015. 2015 aperfeiçoada. Então, é basicamente a mesma regulação, tanto para pessoas físicas, quanto para pessoas jurídicas, quanto para condomínios. Que é uma pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica de direito privado, cai na mesma regulamentação. Perfeito. Para a área comum, para o consumo comum, é feito um projeto. Primeiro a gente faz um estudo. Tem que ver se tem... Que é outra pergunta, o dimensionamento também, né? Se tem como colocar painéis, onde colocar, quantos é possível colocar, quantos é necessário, quantos é possível, né? Para ver. Porque às vezes você tem assim, nossa, eu tenho uma área enorme, mas você tem a torre bem aqui do lado. O que acontece? O sol passa bem ali atrás, você só tem aqui para colocar os painéis, ou em cima da torre. Olha, tá vendo como a gente tem que pensar nisso? Né? Não adianta vender o sistema, para isso, para esse consumo, precisa de um sistema com 20 painéis. Tá, mas onde vamos colocar? Vamos colocar tem uma área de estacionamento, vamos fazer um sistema, um carport, cobrir essa área, né? Ao mesmo tempo a gente faz sombra para os carros, né? E capta a energia solar. Só que se o sol passar atrás de um prédio e pegar sombra bem na melhor parte de geração do dia, que é do meio do dia, das 10 até as 2 da tarde, vai perder muita eficiência. Aí o retorno desse investimento vai ser mais longo. Né? Vai mais longo. Por isso que é feito um estudo bem minucioso. Né? Então, aí é o que leva em conta o consumo, qual é a necessidade, né? Qual é a potência necessária para poder atender esse consumo, né? E se existem condições físicas para poder instalar ali, para poder gerar aquilo que é preciso, que é necessário. Esse é o benefício direto já, né? Para o condomínio, para a área comum. Para os condôminos? Não. E as linhas de financiamento. Linhas de financiamento, a gente transforma uma coisa que é variável, né, em um valor fixo, uma parcela fixa. Né? Você financia em 78 vezes, você sabe que aquele sistema vai gerar aquela média, né? Sim, se a gente não mexer no consumo, vou pôr mais um ar-condicionado, vou botar mais uma cancela elétrica, um portão eletrônico, tal, aí isso já vai mudar o perfil de consumo. Mas é como o Marlon falou, mudou o perfil de consumo, é possível adicionar placas. Né? Se mantiver o mesmo perfil de consumo, você tem uma conta de energia que já está fixa ao longo dos 78 meses, 60 meses. Que é o que a gente mais gosta em condomínio, né? Que a gente pode planejar, né? Isso, não recebe surpresa. Com a conta de energia você não pode, né? Porque é muito variável, né? E tem bandeiras, né? Sim. Tem várias taxas aí. E é isso. E eu, como contador, agora falando do outro lado, eu tenho condomínios no meu escritório de contabilidade. Se faz um orçamento pro ano seguinte. A primeira coisa que faz é uma assembleia, previsão orçamentária. Previsão orçamentária para definir o valor da taxa de condomínio que vai ser paga ao longo do ano. Se a conta de energia começa a subir, o coitado do síndico começa a ter que puxar do fundo de reserva, né? Aí já começa a criar problemas. Ou criar sobretaxas, ou criar um aporte extraordinário. Uma taxa extra. Um rateio extra. E na parte de financiamento também é bem legal que consegue financiar 100% do projeto, né? E o próprio projeto é a garantia. Legal. Então não pagou, vai lá e arranca o banco. E acontece isso. Mas condomínio tem liquidez, né? Condomínio tem certeza que vai pagar. Esse que é o benefício do condomínio, é liquidez. Condomínio tem garantia de pagamento. É muito difícil o condomínio ficar inadimplente, sabe? Sim. Porque, por exemplo, se ficar inadimplente, alguém junta a matrícula dos imóveis, um apartamento pode ir para leilão para pagar uma dívida dessa. Ninguém vai deixar chegar nesse ponto, né? Não, muito legal essas linhas de financiamento, porque pelo menos aqueles condomínios que têm interesse, mas não tem todo o dinheiro,
eles conseguem fazer um financiamento para colocar isso Sim, tranquilamente. e usufruir disso ao longo dos anos. Agrega valor, usufrui ao longo dos anos. Você vender um imóvel, um empreendimento assim, é muito mais... tem muito mais valor agregado do que você... Né, saber que tem uma taxa ali na área comum, né? E você coloca que uma placa hoje de energia solar, ela tem em média de 25 a 30 anos de garantia de geração. Olha lá. Né? De garantia de geração. Ela tem que estar gerando pelo menos 80% do que ela gerou Olha no lá, primeiro você dia. viu? Era uma pergunta, ele acabou de falar. Eles estão queimando todas as perguntas, Alan. O bom é que estão esclarecendo Por todos isso os que é nossos... natural esse bate-papo, isso é gostoso. Mas aí quando falta alguma coisa, a gente completa. A gente isso é muito completa. bom. Não, é importante a gente saber disso, porque a gente tá bem pensando. Isso será que dá manutenção? Porque o síndico tem muito medo da manutenção, né? Dessas coisas. Como tudo sempre dá alguma manutenção, alguma outra coisa. Como é que é a preventiva disso? Porque como é uma coisa nova, nova assim, na vivência do síndico, não é tão antigo, né? Não tem manual para o síndico seguir, não tem uma norma que ele tem que seguir, por exemplo, de uma manutenção preventiva. Pode ser só eu que estou começando com isso agora nos meus condomínios, mas o que vocês dariam aí de ideia dessa preventiva? Porque tudo no condomínio tem preventiva, né? Sim. Você sabe, porque a gente tem medo de estragar, chega no condomínio já estragado, já dá um rolo, já dá um converseiro, e as coisas estragam sempre em dia difícil. Sexta-feira à noite, domingo à noite, quando o síndico quer descansar, feriado, Natal, Ano Novo. Quer ver pra faltar água? Natal, Ano Novo. Pra faltar água. O ano todo. No dia de Natal. No dia do Natal. Véspera de Natal. Acontece. Falta. Pega um ar no cano, né, Rose? Nossa. A caixa tá cheia, mas não tem uma água na torneira das Isso. pessoas. Então, o legal é que a Solfest, por exemplo, você fechando com ela, a gente dá um monitoramento. Então, a gente vai acompanhando todos os meses essa geração. Então, no período de um ano, nos meses de junho, julho, ali cai a geração. Né? Na época do inverno ali, então a geração reduz. Aí a gente aproveita para estar fazendo essa manutenção. Então, faz a limpeza, né? Mas aí tudo vai depender do local que é o condomínio. Sim. Né? Qual que é a movimentação, qual que é a terra, a poeira que tem lá. Mas a gente fala, pelo menos, indica uma limpeza por ano. Então faz toda a lavagem das placas, faz o reaperto, porque como da estrutura, né, acaba fazendo essa movimentação, pode soltar uma placa. Sim. Então, pelo menos uma vez por ano, está reapertando. Preventivo é fácil. Não é uma coisa... Não. Bem e simples. O que ele falou? Um período que a energia que é no inverno. É o meu microfone que tá pegando você falar. Porque até a gente É esquece. isso. É um período que não está gerando tanta energia, quer dizer, que consegue, Aí você aproveita fazer fazer essa manutenção. Exato. Interessante. Essa Bem interessante. É uma preventiva mesmo. Isso. Pra rever as conexões, se está tudo direitinho, medir todos os parâmetros do sistema. Pra saber se tá tudo ok. Apesar que esses parâmetros a gente consegue monitorar pelas plataformas. Né? Sim. Cada fabricante de inversor, porque aí como funciona o sistema, Sim, né? sim. Tem um painel solar que gera energia, ele gera em corrente contínua, passa por um equipamento que converte essa energia para a corrente alternada, que é o que a gente usa, utiliza, né? é o que a gente usa. Né? Então, o que eu estava falando? Do painel, perdi meu raciocínio. Da manutenção, já falando manutenção. de medir. Então, isso é preciso conferir se está tudo dentro Se dos tá parâmetros. tudo dentro dos E esses parâmetros. parâmetros são aferidos pelo monitoramento mesmo. A gente consegue perceber. Se a gente percebe, Fazer uma prévia, o sistema né? está gerando um pouco menos, ou simplesmente ele parou de gerar, o nosso pessoal já passa a mão no telefone e liga, tem algum problema com a internet, que de repente perdeu o monitoramento, a internet Sim, caiu, trocou o isso. senha, alguma coisa assim. Não teve. Então, algum problema tem. Porque o sistema parou de gerar, ou se ele reduziu drasticamente. Porque o monitoramento, ele é um gráfico, uma curva de Gauss. Né? Sim. Ele começa às 6 horas da manhã e vai crescendo, né? Vai crescendo até atingir o pico por volta do meio-dia, 1 hora, depois ele torna a cair. Se a gente percebe que ele cresceu e caiu e permaneceu baixo o resto do dia, pode ser que algum painel se desconectou. Sim. Às vezes algum papagaio, alguma maritaca foi lá e resolveu roer um cabo. Tem isso também. Né? Tem isso também, é verdade. É verdade. Nossos Então- amigos que roem até a fachada, né? Não Até é. a fachada a maritaca come, meu Deus. Esse é um problema recorrente. Sim, recorrente. Né? E a gente consegue perceber isso e atuar antes de vir a conta. Porque aí o grande problema é isso. Se você não monitora, você só vai perceber que o sistema está com algum problema a hora que chega a conta de energia, Sim. a hora que você toma aquela surpresa que você não espera. Isso é né? verdade. Então, é importante o monitoramento, é importante o acompanhamento da instalação. Falando em maritaca, sabe o que eu descobri esses dias?
Colocar uma sacola plástica, elas não vêm. Onde você tirou isso? Valeu a dica. Pelo amor de Deus, não Você amarra uma sacola plástica branca. Ah, não sei. Dito popular, eu testei e funcionou. Eu Aonde? testei e Amarra funcionou. onde? Amarra, onde elas. Tipo assim, ela tem costume de ir na. Você amarra no lugar que ela tá determinada aí que ela não vai. Que fica fazendo barulho. É, que ela não assusta vai. Elas, pode ser? Olha só. Olha aí. Ó. Descobri e testei essa semana que a maritaca não vai. Sumiu. Você acredita? Sumiu. Sumiu. É a sacola tá na Atenção, janela. meio ambiente. O Alan atacou a maritaca. Tem alguma coisa. Essa história A tá muito bem maritaca contada. não vai. Mas, não vai. mas por outro lado, ele gerou uma oportunidade de reciclagem da sacolinha, É, em da vez de sacolinha. entupir bueiro. A e gente parar- pegou a sacolinha do supermercado É. branca, amarrou, Mas ela não foi deve mais. ser isso, pelo barulho O mesmo. barulho, né? É, Ou ou pelo mexendo, barulho, né? ou por ver mexendo, acha que pode ser um bicho maior, não sei. Sim. E aí parou de ter a maritaca no Gente, telhado. o brasileiro me surpreende, você Não, sabia? não, Todo você o tempo, estudar. em todos os Não, setores. é como fala, A é crença NASA- popular. A gente É, a NASA tá perdendo essa Você deu uma oportunidade. ideia boa pra gente, né, Marcos? É. Ao invés da gente, em alguns casos, a gente tem que colocar tela, né? Sim, Aquela de tela proteção, galinheiro, isso. pro Até a bicho não entrar gente tem que embaixo. colocar na calha. É. Porque Mas- elas entopem a calha. Sim. Tem umas que morrem lá em cima, fica morta lá, entope o cano, faz ninho bem no buraco que desce a água. Entendeu? Aí você encontra uma maritaca. Não, aí chove. Não, como que você encontra a maritaca? Fala pra mim. Mortinha. Não, a hora que a calha enche e vaza de cima, você sabe que a Gente, maritaca tá eu já lá. encontrei Olha lá. eu não lembro o tipo, porque eu não tive nem coragem nem de olhar. Dentro da caixa d'água fechada. Uma maritaca morta? É, dentro de uma caixa d'água fechada. Eu já encontrei Eu um fico rato. querendo entender como que Como ela ela entrou. entrou, onde ela deu um jeito. Ela passou Eles por são algum espertos, cano, né? foi sugada por algum cano e... Meu Deus, São eu animais vi. muito inteligentes. São São. muito inteligentes. E lindas, né? E lindas, lindas. sim. É. Somos lindas. Muito lindas. Mas o pessoal tem muita crença ainda pra ensinar pra gente, né? Como dar um Não, jeito aqui, um vivendo e jeito lá, um aprendendo. jeito aqui. E nós, em condomínios, né? O que a gente mais vivencia são desafios, né, Lan? É, pombo. desafios. É, a sabedoria popular. Eu já tô pensando aqui, ó, nossa, buscando se eu a colocar condomínio. isso no meu telhado, Cupim, gente. ó, Eu peguei um cupim que ele me deu um baile. É? E tem vários, não sei quantos tipos de cupim. existem. Aí você mata, você faz dentro do condomínio, mas vai pra achar o ninho do bandido. Não, mas o tratamento do cupim é extremamente demorado. Total. E Ele tem requer que furar tempo. em volta do prédio inteiro, porque muita construtora tira terra pra construir, Isso. mas não trata o terreno. Constrói em cima do cupinzeiro. Isso. Pra E matar joga- isso lá joga embaixo. Na coluna principal, É. não, pra encher. Pra matar lá embaixo, você tem que furar em volta da torre toda, Isso. passar veneno, demora muito tempo pra você conseguir, né? Sem contar Mas o se custo, eu, né? se eu colocar, por exemplo, os painéis em cima do telhado do condomínio, eu já tô assim, né, Rosa? Preencher tudo de painel, aí eu não preciso mais limpar a calha. Eu já tô nessa toada. É Você isso. pode até Vocês não diminuir. conseguem colocar ele inteiro, você ele vai pode ocupar o mesmo diminuir. espaço do telhado, Sim, né? sim. Mas tem que Exatamente. limpar, Lan, Sim, porque tem eu que já limpar. limpei calha lá em cima, Tem que Lan, limpar. e já entupiu as. Como é que chama, Lan? Nos cantos? Tem um nome, eu esqueci. Rufo. Os É, vértices. mas no cano, nos cantos que você tem que passar o passador para desentupir, eu esqueci o nome, tem um nome isso daí. condutor, né? Isso, nesses condutores aí. E eu achei galhos. E não tem árvores altas ou grandes árvores assim que caiam assim com facilidade na rua do condomínio. Mas o vento trouxe. O vento Passarinho. traz, né? Pomba. E aí tudo entupido, gente, de galho. E você fica assim, meu Deus do céu. Areia, É. galho. Então, Areia, sim, areia o vento leva e É. vai ficando. é E isso também pega ali na placa, No que painel acaba solar. tendo que Sim. limpar. Por isso porque que tem a com manutenção o tempo também. acaba dando um desgaste maior, né? É Não é desgaste, ela perde a Isso, geração. perde eficiência. Ela, desculpa. ela chega a perder 15% de Olha lá, eficiência. aí, E é não. bastante. E é bastante. E se você comparar o custo de uma limpeza com a perda de geração, pô, vale a pena limpar a cada 2, 3 Sim, meses. sim, Porque é verdade. né, é nítido. A gente faz a limpeza, a gente percebe como muda. De um dia para o outro, como muda a curva de geração. E o que é nosso objetivo aqui nesse podcast, né, Rose? Trazer informação. sim. Desmistificar muitas coisas, porque às vezes você tá aí no seu condomínio, tem aquela conta de R$500 ou R$2.000 que seja falar isso aqui não é pra mim, isso aqui não dá pra mim. É mentira, dá. Dá, sim. É possível, pode ser feito. Então, assim, Pode. quando o objetivo desse podcast, que a gente
formou sempre foi trazer informação e coisas úteis para os síndicos, Para né? os síndicos. Porque o síndico ele tem vários braços que ele precisa de auxílio para poder trabalhar, ele tem várias coisas que ele possa fazer e tem várias coisas que ele pode levar como diferencial para os Principalmente novos isso, né? clientes dele, que é Isso. quando a gente trata do profissional, inclusive. E tem aquele que pode trazer muitos mais benefícios do que a gente imagina. Isso. Então, a dica que eu dou pra galera aí que acompanha a gente, graças a Deus a gente tem bons números, né, Rose? Muito. E tem mais do que a gente imaginou que ia conseguir. Ia conseguir. E né, de espectadores e tudo mais. Entre em contato com a Soulfest. Fala a realidade do seu condomínio. Isso. Sabe, antes de dizer, não, isso não é pra mim. É pra você sim, é pra qualquer A gente pessoa. vai marcar eles, tá, pessoal, no nosso pódio, É. vocês fazem Então a gente vai contato deixar os direto. contatos deles no Instagram ali pra vocês entrarem em Isso. contato. Como a gente faz sempre, com todos os É. nossos amigos, clientes, fornecedores, Pode- O parceiros. que é bom, a gente tem que disseminar. Então, o que é informação boa? Que assim, às vezes a gente acha, não é pra mim, é sim pra você. Posso levar pro meu condomínio. Meu condomínio é popular. Pode levar. claro que pro seu pode. condomínio. Ao longo dos anos, isso vai ser revertido para vocês, isso vai ser economia, né? Energia limpa, o nosso selo verde tão sonhado, aquele Isso. condomínio que usa uma energia limpa, que é reconhecido por usar essa energia limpa. Em alguns casos, em algumas prefeituras, não estou dizendo que é o total, mas em algumas prefeituras, que aí vocês podem consultar, tem o chamado IPTU verde. Então, aquele condomínio que tem a geração de energia solar é enviado desconto no IPTU dos próprios moradores. Olha só, então não Entendeu? é só... Não é só. Só a energia. Eu É o atendo, ganho. eu atendo Exato. condomínios em 2 cidades, que é a prefeitura, para quem tem e a energia solar, né? Aí você ganha um percentual de desconto no IPTU. E isso, aí o morador está se beneficiando muito. Era uma pergunta, Alan, que você Muito. adiantou. Ah lá, aqui. já adiantei. Muito. Adiantou, interessante. 5%. Isso. Hã? Em torno de 5% de redução. Não, mas, entendeu? não, mas Tem- tudo tem- depende, ó. Aí, Varia de cidade para cidade. isso, mas É um você dos pode. benefícios. Isso, você pode ter, por exemplo, a energia solar, a captação da água de chuva, Isso. a calçada verde, a plantação, Tudo isso. as gramas no condomínio, as árvores frutíferas, um exemplo. O que você tiver lá, eles fazem um cronograma, né? Que tem uma variação de prefeitura para prefeitura. E aí, o custo acaba sendo rateado entre aqueles condôminos que optaram pelo sistema. Sim. É feita uma associação. Uhum. Essas contas de energia ficam vinculadas à associação dos condôminos e essa energia gerada é rateada entre essas unidades. Olha Entendeu? só. Então dá para Não ter só as áreas comuns. Não só as Mais comuns, benefício ainda. né? Então é possível, além da sombra, né, da proteção que esses Sim. painéis vão dar numa área comum, esses condôminos ainda podem se beneficiar. Só que isso tudo tem que ser aprovado em assembleia. Tem toda, Sim, isso claro. Não Não, é mas uma isso coisa é assim, tranquilo. vamos fazer. Não, O trâmite o síndico Tem- vai entender e é. vai desenrolar. Agora Isso. é ele saber que é acessível, né? Existe possibilidade. Existe Existem possibilidade, cooperativas né? também, é possível montar uma cooperativa para geração de energia solar. No caso do condomínio, vai para a associação, que é a geração compartilhada. Aham, geração E compartilhada. não precisa gerar ali, pode ter um terreno fora. Essas pessoas resolvem, locam um terreno num lugar melhor, mais afastado, com um valor mais baixo de locação do terreno, e monta o sistema lá, injeta na rede e rateia isso pelas Mas as pelas coberturas contas. de garagem, né, Rose? Pelos Coberturas empreendimentos de que garagem. hoje entregam, Sim. se cobrir É uma todas as grande- vagas de garagem dessa maneira, todos os moradores conseguem, com a sua própria cobertura de garagem, gerar a sua Compartilhar. própria energia. Perfeito. Se bater o sol ali, ó, fortão. E o Sim, que as mais tem placas- aqui é só... Não, por aqui Por aqui o sol bate, não bate E é fala. para firme. cada um, né? Bate E a Cada gente ano que vê- passa, as placas têm mais potência, né? mais É. eficiência. Mais Então, eficiência. quando a gente começou, a gente trabalhou, se eu não estiver enganado, era placa de 275. Hoje a gente está falando em placa de 600. Não, olha 600 lá. watts Olha de que potência. Mas, Né? Tem até maiores, né? Sim. Então, às vezes, numa mesma área, a gente consegue produzir quase o dobro de energia na mesma área. vão ficando mais eficientes, né?
Os sistemas vão ficando mais eficientes, vão gerando mais tô com vendo. menor área. Tô vendo, porque a última vez que eu li a respeito, que é tanta coisa, gente, que a gente tem que ler, já tem se que mudou muita modernizar, coisa. Já mudou muita coisa. Mudou foi como muita eu falei. coisa, parabéns. Por isso que o nosso objetivo é levar Sempre informação. tá atualizando aí pro nosso público, né? Pra você saber quais são as funcionalidades, o que você pode contar e o que ele falou. Você pode E pra começar não se limitar, né? e depois, cada ano, você vai aprimorando. Isso, e pra não se limitar, né? Naquele pensamento ali que não dá, não é pra mim, não... Não, É isso aí já complicado, É, é difícil. hoje eu não vejo um cliente meu que não caberia a energia solar, por exemplo. Não vejo. Todos eles caberiam e seriam muito bem-vindos. Olha Entendeu? só, que maravilha. Em medida médio e curto prazo, porque... Mas você não acha que também esse é o perfil do síndico, né, Alan? É, o perfil do síndico. Perfil do tem isso síndico, também. pessoal. Vamos trazer novidades pro Se o condomínio. cara não quer fazer nada também, não vai adiantar, Aí né? fica difícil, né? Aí você vai ser o quê? Mais um. Mais um. Mais um. Você quer se diferenciar, você quer se atualizar, é você buscar essas novidades no mercado e trazer para sua comunidade. A sua comunidade que vai dizer se realmente ela quer. Mas você vai molhar Você tem que levar. Você tem que levar com o seu olho clínico, você vai falar, pessoal, a gente não colhe isso aqui. Mas O colhe... morador sempre quer saber onde pode economizar. É uma Na saída. verdade. Mas onde pode economizar de maneira consciente, né, Rose? Isso, hoje. Maneira hoje está consciente, muito em alta. né? Tá muito em alta. Tá hoje. muito em alta. Então o condomínio faz No captação geral. da água da chuva para regar a área comum. Alguns condomínios meus conseguem guardar água pro ano inteiro. Olha só, Francisco, eu tive, assim que iniciou a captação, eu fiz de uma forma, aquela forma, hoje, lógico, eu tenho N soluções, mas eu fiz de uma forma caseira, que a gente montou aqueles galões. Cacimbas, né? Isso, aí tinha um adaptador, É, tinha um purificador, isso. a gente tratava a água, não sei o que lá, e eu lavava toda a garagem era lavada assim, te juro, uma vez no ano e olha lá. Agora, com essa água que até hoje eu tenho de captação, eu lavo 2, 3 vezes. Depende da chuva, até mais. Sim. E aí, o que eu quero dizer, na época, de uma forma caseira, que hoje com certeza tem outros sistemas. E hoje ela tá enterrada no chão, tem uma bomba. Meu condomínio em frente, né, Alan? Já enterrou. Eu tenho uma bomba para puxar, para trazer para a mangueira, aquela coisa. Mas eu digo assim, nossa, foi o pessoal da escola filmar, e é uma satisfação para nós, síndico. Eu quero dizer isso. E você imagina você trazer uma novidade. Mostra zelo, mostra cuidado. Não, é economia, consciência sim, social, mas tem né? Uma consciência. E os nossos jovens de hoje cobram muito isso. E olha que legal, até a manutenção então da placa, da lavagem, pode ser feita com a água que... com a água de reuso. Custo praticamente zero. Isso é verdade. Isso é muito bom. Importante. Já reduz Isso é a muito manutenção. bom. Vamos para nossa pergunta? Vamos. Nossa, eu tô de fone, esqueci, quase cortei o... Isso. Aqui, ó. Vamos lá, Alan, perguntando pra eles aí o que a gente faz de melhor no pó de abacaxi. Põe o óculos aí, você tá achando que sim. veio aqui e vai dançar conforme a música e o DJ sou eu. Estamos aí. É assim, gente. É Isso que nem com a certeza. gente compra uma lâmpada de marca tal, custa R$5,90. Aí o morador chega, mas tem essa lâmpada aqui sem marca, que ela custa R$4,90, né? R$1 de diferença. E tem. Uma tem garantia, você sabe, lâmpada de LED tem garantia. Quando a lâmpada queima dentro da garantia, eu mando lá, o cara da loja pega na mão, vê que era dele, troca as lâmpadas, já me dá na hora. É a mesma coisa. Sim. Comparar isso. E isso que vocês falaram é muito do abacaxi que a gente sofre também. Sim. Porque o síndico, ele compra as ideias, ele leva para os moradores aprovam essas ideias do que é para melhoria, sempre acaba aprovando, né, Rosa? Sempre. E quando vai na hora da execução, é um mau profissional. Esse é o nosso abacaxi também. Mais alguma coisa vocês querem complementar? Marlon, quer falar mais de algum abacaxi? Ou Não, um abacaxi? A gente queria maior é esse, cumprimentar o podcast. gente. Obrigado, gente. Fantástico aqui. De abacaxi, E não, passa rápido, fala a O verdade. mercado condominial Quando precisa. você começa, quando você vê... O mercado condominial precisa de mais empresas como as de vocês, Sérias. sérias, que pensam no nosso... na dor de cabeça do síndico, né? Sim. Quando vocês fazem uma boa instalação, prestam um bom serviço, o síndico, ele tem a dor de cabeça totalmente reduzida. Né? É isso que a gente precisa. A gente que parabeniza vocês pela ideia da empresa, pela perseverança de mudar, E a gente de se fala, acoplar né? uma área depois dos 40, né? É. Acoplar uma área, parabéns por isso, porque, velho, o contador já acoplou, não,
Vamos seguir um sonho, não desistir dos sonhos, que eles chegam. Isso é importante. A gente que agradece muito. A gente que agradece também, né? E a gente está à disposição aí de quem quiser, como você falou, né? Fazer um orçamento, sem compromisso. Não existe Entender como isso, funciona, como tirar as funciona, dúvidas. né? Tá com dúvida que a gente não falou aqui? Porque a gente tirou muito das nossas dúvidas sobre o Sim. assunto. Liga pra eles, entra em contato, fala, ó, vi no Pô de Abacaxi, queria conversar com vocês. Lembra da gente que viu eles aqui, liga lá e fala, queria conversar com vocês, pra tirar Qualquer algumas coisa, dúvidas, pode gravar um falar vídeo do meu pra condomínio, vocês, pode gravar um vídeo pra gente, Pra se gente quiser, falar, Alan, que a fala um gente pouco mais exibe. sobre aquela visita que você Se recebeu. tiver bastante perguntas, a gente já traz eles de volta, responde aqui Isso. tudo. Mas não espera, liga, tira suas dúvidas, pede aí seu orçamento, leva para os moradores essa solução diferente e que vai te colocar à frente de outros Com de outros certeza. profissionais também. De condomínios melhores É. e melhores e melhores. Se diferencie, pessoal. Não pode ficar sempre naquele mesmice ali que você fica um síndico comum. E pra terminar, o meu abacaxi de hoje é que a câmera TechPix é a mais vendida do Brasil. Mas eu não conheço ninguém que tenha. Eu tenho uma lá. Eu tenho uma. E você, conhece? Ninguém. Vocês conhecem? Não conheço. Nenhuma. Você vai falar um pouco? Então tá bom, não, eu vou entregar pra eles. entregar? Pessoal, então muito obrigado por ter assistido ou Isso. escutado a gente até aqui e até o próximo episódio. Tchau, Um tchau. beijo. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente.